Louvado seja Deus, né? Que maravilha poder exaltar o nome do Senhor. E o principal da festa já está aqui. Jesus, o Senhor. Louvado seja Deus. Quero convidar o pastor Luzias para vir nesse momento aqui, compartilhar conosco aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Fica na liberdade. Glória a Deus. Já sou de casa, né, irmãos? Estou me sentindo em casa, hein? Isso aí. Aleluia. Oremos, amém? Glória a Deus. Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa festa aqui hoje. Sabemos, Pai, que no teu trono, Pai, também há uma festa no céu hoje, Pai. Porque se tem alguma coisa que faz o céu se alegrar, é quando, Pai, todos os anjos, Pai, veem pessoas aqui na terra andando como Jesus andou. Os anjos olham e falam: poxa, valeu a pena o Rei da Glória ter ido, ter se feito homem, ter passado por tudo que passou. Porque hoje, lá na Igreja Batista Nova Esperança, existem discípulos de Jesus, pessoas que andam como Jesus andou. Te louvo, Senhor, por essa festa no céu, por essa festa aqui. Aí te pedimos que a tua presença continue conosco hoje aqui, Senhor. Nós precisamos de ti hoje aqui, Senhor. Precisamos, Pai, que essa palavra venha do teu trono, Pai, direto para nós. Por isso nos rendemos a ti, Senhor. Usa, Pai, os meus lábios. Usa, Pai, tudo que sou. Me rendo totalmente a ti. Sem ti nada posso fazer, Senhor. Move aqui agora em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Se você é daqueles que gosta de dar um título, né? Se você é daqueles que gosta de anotar, o que eu queria falar hoje é o caminho para a cruz. Às vezes a palavra assim já começa, né? Poxa, caminho para a cruz. Como é que é essa história aí? Não dá para falar uma coisinha mais agradável para gente? Mas hoje o que o Senhor colocou no meu coração foi isso, querido. Quero compartilhar com vocês o caminho que Jesus traçou para ir para a cruz. Eu quero compartilhar com vocês toda a jornada de Jesus que o levou a ser condenado e a ir para aquela cruz. E eu quero que vocês percebam desde agora o que é que o Senhor tem de exemplo para nos dar hoje aqui. Presta atenção. Eu quero que vocês peguem tudo que Jesus passou dia após dia, na sequência que eu for colocando aqui, e que vocês comecem a ver que qualquer semelhança é mera coincidência, não. O Senhor passou o que passou. Sabe como é que eu vejo? É você caminhando em caminhos tortuosos, em caminhos escuros, em caminhos cheios de obstáculos, e você às vezes fica apavorado. Mas sabe que quando você olha para frente, sabe o que você vê? Jesus todo sorridente falando: pode vir, eu já passei por esse caminho. Amém. Eu passei por isso que você está passando, e agora eu sei que você pode seguir. E de repente o caminho na sua frente começa a ficar totalmente plano. Por quê? Porque você olha para Jesus e confia de que Ele já passou por tudo que você está passando. Querido, Jesus, Ele chegou. O que Jesus achou aqui na terra quando Ele veio? Quando Ele começou o ministério dele, lá no que nós falamos aqui hoje, do transformar a água em vinho, né? Ali o primeiro milagre de Jesus, né? Quando Ele começou o ministério dele, o que é que Ele encontrou aqui na terra, queridos? Ele encontrou aqui na terra um bando de religiosos. Religiosos que eu digo aqui é no sentido da palavra o seguinte: é os fariseus mesmo, aquele grupo que ele encontrou aqui. Que sabe qual era a característica do fariseu? Por fora era uma maravilha, mas por dentro todo estragado.
E Jesus veio com uma pregação totalmente diferente do que os fariseus estavam acostumados. E mesmo aqueles poucos fariseus que começaram a olhar para Jesus querendo ver nele o Messias, eles queriam o quê? Eles queriam que viesse para destruir o reinado de Roma e assumir lá o império como rei. Ele estava pensando no quê? Em algo externo. Hoje em dia, nós vivemos da mesma maneira. A gente anda por aí e a gente quer falar de Jesus, a gente quer salvar as pessoas, a gente quer fazer discípulo, a gente quer cumprir com uma grande comissão. E o que é que a gente encontra por aí, queridos? Incrédulos, mas também religiosos. Pessoas que acham que estão garantidos no céu. Às vezes porque segue alguma doutrina, algum preceito. Mas pessoas que não tiveram a real experiência com Cristo. E o que Jesus veio fazer é o que nós estamos fazendo hoje aqui também. E nós temos que ver o que Jesus passou. E você vai ver, tá, que a semelhança não é coincidência. Nós também passamos pelo que Jesus passou. Amém, queridos? Amém. Jesus passou por 2 julgamentos. Um religioso, perante o Sinédrio, e outro político, diante de Pilatos. Mas nós vamos ver tudo quando começou ali, quando é que Jesus começou a incomodar esses fariseus. Eles começaram a acusar Jesus desde cedo, né? Falaram, né, que Jesus, da sedição de Jesus, que ele declarava-se rei. Ele incitava o povo a não pagar o imposto a César, né? Agora, o Sinédrio ali, os religiosos ali, não tinham poder para poder calar Jesus, para poder matar Jesus. Mas desde o princípio, eu quero mostrar para vocês passo a passo, o ódio deles era tão grande, tá, que eles começaram a planejar o que, que a gente tem que fazer para matar esse cara. Gente, na tua vida, tá, qualquer semelhança não é coincidência. As pessoas vão te odiar. A Bíblia fala o seguinte: quem quer viver piedosamente vai sofrer perseguição. Então, nós não estamos pregando para vocês, queridos, que a nossa jornada aqui na terra é agradável. Esse tipo de pregação que tem por aí, de prosperidade, né, de mar de rosa, isso não existe no reino de Deus. É cruz. A pregação é cruz. Ele não nos prometeu uma jornada agradável, ele prometeu um final que vai valer a pena. Aí sim. Amém, queridos? Amém. Então o nosso olho está ali, a nossa esperança está ali. Mas aqui na terra, tá, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso que Jesus nos ensinou. Foi assim que ele profetizou para nós. Amém, amados? Então, o ódio dos fariseus ia chegando cada vez mais, ao ponto de dizerem sempre: é réu de morte. Cuspiam no rosto dele, davam punhaladas, outros esbofeteavam ele. E não acusava Jesus apenas de blasfêmia, mas também a acusação de profanar o sábado, por exemplo. A acusação de ser um falso profeta. Gente, Jesus que não cometeu pecado nenhum, na boca dele não houve dolo algum. Esse ser perfeito, tá, eles tinham que implicar com eles como uma coisa. Por que você acha que na sua vida ninguém vai começar a querer apontar furos, e querer caluniar, e querer difamar, e querer olhar você com uma lupa desse tamanho, com um microscópio desse tamanho, para apontar qualquer falhazinha e sair espalhando por aí? Jesus passou por isso, para te ensinar como você vencer essas áreas todas. Amém, querido? Quais foram as acusações que levaram Jesus à condenação? Então, toda a sequência que vou falar aqui está no livro de Marcos e Mateus. Tá? Eu não vou me prender aqui a abrir todos os textos, que não daria tempo aqui, eu cronometrei aqui. Amém? Eu quero ouvir o coral de novo, quero ouvir de novo. Mas está ali em Marcos e Mateus, eu vou dizendo para vocês os capítulos, vai ficar gravado, e depois vocês podem ver toda essa história lá. Principalmente no livro de Marcos e Mateus fala melhor sobre isso, tá? Então ali começa a história dos fariseus, ali descreve muito bem. E ali, gente, nesse meio religioso ali,
Não estava qualquer um, não. Estava ali os letrados. Estavam ali os doutores. Ali, na parte ali, estavam os reconhecidos como intérpretes oficiais da lei. Eles tinham o encargo de preservar a doutrina, entre aspas aqui. E tinha os demais fariseus que tinham a responsabilidade de promover a prática de todos aqueles rituais. Agora, a doutrina apresentada por Jesus, que era o quê? Baseada no quê? No amor a Deus, no amor ao próximo. Isso vai contra, tá, o apego excessivo que esses fariseus tinham pela lei, né? Bem como a distorção da sua finalidade. Jesus olhou e falou assim: não, peraí, esse pessoal não entendeu nada. Esse pessoal está vivendo regras. Esse pessoal não está entendendo. Eu preciso mostrar para eles o verdadeiro caminho. Olha que situação que Jesus passou. Será que você passa por isso hoje em dia? Será que na tua vida tem esse negócio? Será que você é estranho? Quando você começa a andar no mundo, tá, que está pregando, por exemplo, que o aborto é legal, que a ideologia de gênero, a erotização de criança, começa a vir isso e as pessoas começam a pensar, homossexualismo, a pessoa começa a pensar que isso tudo é normal. Por quê? Porque, gente, você está sendo bombardeado, tá, por pensamentos aparentemente lógicos, mas totalmente contrários à palavra de Deus. E você, às vezes, se pega desapercebido defendendo alguma dessas causas. E era assim com os fariseus. E Jesus veio para quebrar isso. E hoje você está aqui. Tá? Você vai se levantar lá na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, como um ser louco, igual Jesus foi aqui. As pessoas vão olhar para você e vão te perseguir, vão arrumar coisa, vão querer saber como vão te matar. Ah, esse atrasado desse pastor Hudson. Olha só, o cara não deixa a mulher ter liberdade de fazer um aborto. Meu corpo, minhas regras. Começa a colar coisa e você, poxa, tem sentido. A pessoa que não lê muito a Bíblia, a pessoa que está meio de fora, começa a acreditar nesse negócio. E começa a repetir: não, meu corpo, minha regra. Jesus passou por tudo isso, queridos, para nos mostrar o caminho. Em primeiro lugar, está lá em Marcos 2, versículos 2 a 12, não vou abrir. Tá? Esses fariseus, esses líderes dessa corrente religiosa, né, já são evidenciados aqui no episódio da cura do paralítico aqui. Lembra da historinha? Jesus é levado por amigos, né? É levado a Jesus o paralítico através do teto. Lembra da história? Está lá em Marcos 2. Tá? Vem, o paralítico chega, aí Jesus faz o quê? Jesus, antes de curar ele fisicamente, quis curar a alma dele. Aí Jesus falou: ó, teus pecados são perdoados. Para quê? Aí começou: quem é esse aí que está querendo perdoar pecado? Quem perdoa pecado é Deus. Esse cara está dizendo que ele é Deus? Já começou ali a ira dos fariseus a acontecer. Esse é o primeiro episódio que eu quero colocar para vocês. Ali começa a acusação. Isso também está em Mateus 9, de 1 a 8, a mesma cena. Tá? Olha só, então, em primeiro lugar, foi essa cura do paralítico lá, quando ele falou: os teus pecados estão perdoados. Olha só como é que Jesus pegou pesado. Aí você fica cheio de dedo para falar com as pessoas a verdade. Ah, não, peraí, eu não vou mostrar para a pessoa que ela está no engano, não. Eu não vou me meter aqui na vida dela, deixa eu rolar. E você pensa que pregar o evangelho é o quê? Olha aqui o que é pregar o evangelho. Tá? É ir contra toda uma ideologia que tomava conta de todo mundo, gente. Os fariseus começam então a ter uma oposição muito séria. Na tradição deles, estava lá no Velho Testamento, né? Poder de perdoar pecado perpetuamente a Deus. Aí Mateus e Marcos começam a mostrar por que Jesus veio. Ele veio primeiro para curar o homem da doença mais grave, que é o pecado. E depois o corpo. E ele não se intimidava com a hostilidade dos fariseus. Queridos, não se intimide com a perseguição que há no mundo contra você como cristão, contra os princípios de Deus na tua vida. Seja um ganhador de almas, intrépido, ousado, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não.
Amém. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Aí, amados, em segundo lugar, Marcos, então, dá continuidade à narrativa das acusações. Quando ele descreve a refeição de Levi, que era o Mateus, né, com Jesus, junto aos ex-colegas, que era quem? Os colegas de profissão, os compatriotas, também está lá em Marcos 2, 13 a 17. Então a acusação é narrada por Marcos nesses termos, está lá falando assim: os letrados do partido farisaico, vendo comer com pecadores e coletores, disseram aos discípulos: por que come com coletores e pecadores? Está no 2,16 isso, Marcos 2,16. Então, desse modo, querido, eles davam a entender que Jesus era um pecador como os cobradores de impostos. É isso que estava na cabeça dele. O ódio deles fazia isso. A pessoa te taxa, arruma alguma coisa para te condenar. Está lá em Mateus 9 também, de 9 a 13, isso que ele está notando. E Mateus, quando fala lá em Mateus 9, quando ele narra o mesmo acontecimento, ele deixa claro que os fariseus consideravam-se os guardiões da pureza. Então, por esse motivo, eles separavam categoricamente, tá, o justo de pecadores. Eles faziam separação, não, aqui, você vai aqui. Só com o justo aqui, os pecadores estão fora. Aí, Jesus vem, né, e faz o quê? Jesus vem com o chamado universal de salvação para todos, já que todos são pecadores. Aí você imagina um fariseu ouvir uma pregação daquela e falar: caramba, ele está pregando que eu sou igual aquele pregador ali? Lembra da história lá do fariseu? Não, Senhor, pá, fez aquela oração toda, aí chegou lá a prostituta, né? Senhor, aí tu sabes que eu sou pecadora. Aí Jesus valorizou ela e repreendeu ele. Por quê, amados? Porque Deus habita no mais alto do sublime trono. Lá é muito difícil chegar, amados. Mas ele habita também aonde? Com um contrito de coração, com um quebrantado de coração. O Senhor quer trazer hoje para o teu coração uma contrição. Sabe o que é uma pessoa contrita? É uma pessoa que conhece a sua situação de pecador. Se você frequenta aqui e você acha que você é melhor do que aquele teu vizinho bêbado lá, os dois precisam de Jesus. Você e ele. Quem está em pé, quem pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Essa é a palavra de Deus. Então Jesus vem trazer isso, imagina, já começa, né? Os fariseus, caramba, que cara é esse, cara? O cara quer destruir com tudo que a gente acredita até hoje. Aí continua lá, em terceiro lugar, lá em Marcos 2, 18 a 22, e em Mateus 9, 14 a 17, aquela controvérsia dos seguidores de João Batista, né, e dos fariseus a respeito do jejum. Poxa, o Velho Testamento todo ensinando sobre isso. Aí eles vêm e falam, né? O jejum era a expressão de arrependimento. Era uma coisa que eles tinham assim: não, vou jejuar aqui e vou demonstrar que eu estou arrependido. E os discípulos de Jesus estavam livres dessa prática. Então perguntaram para Jesus, né? Por que os teus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus então é categórica, né? Podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Vocês estão acompanhando comigo o ódio que os fariseus começaram? Crescente, que é quase que um degrau assim, né? A coisa vai crescendo. Enquanto tem um noivo com eles, não pode jejuar. Jesus manda essa, mas já quebrou de lá um princípio. Os caras tinham... imagina, olha só cada princípio que Jesus está quebrando aqui. Então assim, queridos, é ressaltada a novidade que Jesus traz em si mesmo, que as velhas instituições não podem conter. É o que? Cristo é o noivo. E a festa já começou, não cantamos de quê? Jesus vem dizer isso: a festa começou, o noivo está aqui. Mas eles, como estão centrados, queridos, somente na lei, né? Os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, eles não conseguem entender e não conseguem experimentar essa alegria concedida pelo noivo. E o ódio vai crescendo, o coração vai ficando: como nós vamos fazer para matar esse cara? Vamos sumir com esse cara. É a mesma coisa que acontece na tua escola, no teu trabalho, na tua vizinhança, onde você caminha, para as pessoas que estão ao teu redor. Elas veem Jesus em você e isso irrita elas profundamente. Aí o quarto ponto aqui
lá em Marcos 2, 23 a 28, e Mateus 12, 1 a 8. Então apresenta a acusação dos fariseus contra os discípulos de Jesus, que arrancavam espigas no dia de sábado. Aí pronto, mexeu com o sábado, cara. Mexeu com o tal dos dias sagrados, cara. Aí os caras começaram a ficar malucos. Pô, os caras estão arrancando espiga. E Jesus ainda vem e faz o quê? Né? Ele vai lá, né? Vendo toda aquela hostilidade, ele vai lá e expõe, então, a sua resposta. Ele recorda o relato sobre Davi e seus soldados, lá em 1 Samuel 21, e fala que devido à fome se alimentaram do pão consagrado em dia de sábado. Jesus vem então, queridos, olha só, o sábado era a idolatria dos caras. Jesus vem e demonstra que o pão é tão sagrado quanto o sábado, para lhe esclarecer a supremacia do homem em relação à lei do sábado. Olha só, cara, mexeu naquele ponto. Quando eu falo aqui do religioso, sabe qual é a diferença do incrédulo, do religioso e do discípulo de Jesus? O incrédulo, ele está no centro de tudo. Ao redor dele, ele bota o quê? Trabalho, né? Lazer, família, né? Ele bota essas coisas todas. Bota estudo, carreira. Ele bota tudo ali, mas ele é o centro de tudo. O religioso, o que é que ele faz, amado? O religioso aqui que eu estou falando, esses fariseus, ele continua no centro. E, além dessas coisas todas que o incrédulo tem, o que é que ele acrescenta? Bíblia, igreja, dízimo, evangelismo. Mas quem continua no centro? Ele mesmo. Agora, o discípulo de Jesus, sabe o que ele faz, queridos? Ele sai do centro e bota Jesus no centro. E em volta de Jesus tem todas as coisas, inclusive ele mesmo. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, do que era o fariseu e do que Jesus queria que fosse um discípulo dele. Em quinto lugar, então, né, o caminho da cruz aqui, é a acusação que é narrada lá em Marcos 3, 1 a 6 e Mateus 12, 9 a 14. Tá? Que esse aí foi, gente, o cume da tensão dos fariseus. O fato acontece numa sinagoga, também no dia de sábado, onde se fazia presente um homem com a mão paralisada. Então Mateus ressalta bem isso, né? A censura dos fariseus deste modo. Perguntaram-lhe com a intenção de acusá-lo se era lícito curar no sábado. Jesus lhe esclarece que fazer o bem no sábado não se opõe ao descanso descrito na lei mosaica. E então cura a mão do homem no sábado, dentro da sinagoga. Então, a partir desses acontecimentos, amados, os fariseus não tinham mais dúvida. Eles procuraram os herodianos para deliberar uma forma de matá-lo legalmente. Tinha que ser legalmente. Entre aspas aqui o legalmente. Está se identificando ou não? Está lembrando de algumas circunstâncias que você passa aí? Está achando similar? É isso, querido. A vida cristã é isso. Esse é o evangelho do reino, que é o evangelho que Jesus pregou. O evangelho do reino é o fim do eu, é o fim da independência. O evangelho do reino é o estabelecimento do governo de Cristo em tua vida. Você sai do centro e deixa ele reinar sobre você. Aí o sexto ponto, querido, as acusações continuam de maneira mais acirrada. Então, de acordo lá com Marcos 3, 20 a 30 e Mateus 12, 22 a 32, mediante a cura que Jesus realiza no endemoniado, cego e mudo, o povo fica maravilhado e pergunta: será que seria esse o Messias? Olha só. Olha como é que os pontos vão ficando mais cabeludos. Estou começando a falar agora Jesus e o Messias. Os fariseus pensaram o quê? O quê? Estão falando agora que esse cara é o Messias? Eles não podiam negar a evidência daquela cura. Não sabiam o que fazer. Tentava desacreditar ali a base da missão de Jesus e chegar ao ponto e ao cúmulo, querido, de compará-lo a Beelzebul. Foi aí quando Jesus começou a falar do pecado sem perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. É atribuir ao Espírito Santo uma obra como se fosse Satanás. Mas Jesus queria mostrar o que, amados? Jesus queria mostrar que o Espírito Santo estava na terra e que ele agia através dele.
Jesus agia pelo Espírito Santo, não porque era dele, porque ele tinha se esvaziado. Então confirma, Jesus vem confirmar a presença de Deus no mundo. E mostrando que é mais forte que Satanás, e que um reino dividido não pode prevalecer, não pode subsistir. Aí, queridos, a hostilidade foi crescendo mais e mais. Para chegar ao ponto de atribuir a Satanás, a Beelzebul. Aí, em sétimo lugar, a próxima objeção dos fariseus contra Jesus é referente ao ritual da purificação antes dos alimentos, tendo em vista que os discípulos de Jesus não seguiam tal observância. Então conteste com seu mestre a respeito da forma como procede. Está lá em Marcos 7, 1-13 e Mateus 15, 1-9. Aí, lá eles ressaltam a resposta de Jesus. Olha só, agora aqui tudo que eu estou falando aqui dos fariseus, olha só. Jesus responde lá em Marcos 7 e Mateus 15. Quão bem profetizou Isaías sobre vossa hipocrisia quando escreveu: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é inútil, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Olha só. Jesus, então, amados, ele evidencia que a interpretação da lei mosaica por parte dos fariseus promovia uma religião ritualista e meramente externa. E isso favorecia o quê? O orgulho dos que seguiam dos observantes da lei ali, do farisaísmo ali, desprezavam os demais, orgulho, soberba. E a soberba é uma coisa terrível. Quanto mais soberba você tem, mais do inferno você tem. Quanto mais humildade você tem, mais de Jesus você tem. Em suma, amado, deixa claro o desacordo entre o interior e o exterior. E isso exprimia o quê? A hipocrisia em que eles viviam submersos. Esse foi o que Jesus viu na terra. E esse caminho de Jesus até a cruz foi um processo muito doloroso até a sua crucificação. Aí o oitavo ponto aqui, a gente começa a entrar no finalmente aqui. Todo esse percurso árduo que Jesus enfrentou, culminou com a sua morte na cruz. Lá em Marcos 14, 53 a 65, e Mateus 26, 57 a 63, narra os últimos momentos de sua vida. Então, lá na presença do sumo sacerdote, do sinédrio reunido, que a todo custo procurava acusá-lo com falsos testemunhos, para agravar e encerrar o justo. Aonde? Tá? Numa sentença de morte. Aí começa, né? Eles começam a falar, né? Nós o ouvíamos dizer: destruirei esse templo construído por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito com mãos humanas. Olha só. Aí Jesus mexeu já numa coisa assim terrível para eles, a questão do templo. E Jesus não podia se defender porque ele tinha falado isso mesmo. Então ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. E os fariseus estão: caramba, que cara é esse? Está falando do templo agora? Já falou do sábado. Já falou de várias coisas da lei, de princípios nossos aqui. Agora eu quero falar do templo. Jesus não se intimidava. Ele queria quebrar aquele coração duro, enganado, hipócrita. Aí o sumo sacerdote pergunta para ele: tu és o Messias? Mas sabe o que Jesus fala? Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e chegando entre as nuvens do céu. Olha o ódio, queridos. Olha o ódio. Aquilo que Jesus falou era uma blasfêmia para eles. E aceitar Jesus como Messias para eles, né, que colocava frente a frente justos e pecadores por intermédio do perdão, não considerar a lei como absoluto quanto não fosse em favor do homem, e admitir ao pagão a salvação, equivalia a destruir o sistema judaico. Na cabeça deles é o quê? Ou morre Jesus, ou morre ele, ou vai morrer a nossa religião farisaica. Chegou nesse ponto. E por fim, queridos, vem então as acusações contra Jesus. Chega ao seu termo diante do governador Pilatos.
Né? O último ponto que eu quero colocar hoje aqui. Está lá em Mateus 27, 11 a 14, e Marcos 15, 1 a 15. Aí Pilatos, né, ciente de que os fariseus o entregaram por inveja, ele sabia disso. Ele sabe que está diante de um inocente, todavia ele tem que achar alguma falha ali para poder condenar ele. É o político, né? O político é assim. Aí ele interrogou Jesus com o seguinte, aí foi o clímax do negócio. É o rei dos judeus, né? Tu és o rei dos judeus. Olha só. Aí Jesus responde o quê? Tu dizes. Então, mediante essa acusação, ele vai contra uma lei magna lá, que tinha aquela lei da majestade. Aí Pilatos conseguiu achar, então, uma maneira de entregá-lo à morte. E ele, então, mediante uma pressão organizada que os fariseus fizeram, ele teve que ceder e o entregou para ser crucificado. O julgamento de Jesus, querido, foi o maior erro judiciário da história. Quem estuda direito e vai olhar isso aqui, você vai ver que é contra todos os padrões judiciários. Foi a maior injustiça da história. Não tinham argumentos, procuraram de tudo, mas a sentença estava previamente decidida. E o Sinédrio ali, né, tentando de tudo, como justificar a morte dele, conseguiram. Um dos casos mais emblemáticos da história. Mas isso resultou, então, na cruz. O Senhor nos fala o que, amados? O Senhor nos fala que nós temos que tomar a nossa cruz diariamente. Para ser discípulo de Jesus, você tem que negar a si mesmo. Você tem que estar disposto a perder a vida para ganhar. Você tem que renunciar a tudo que tem. É isso que o Senhor está falando. O jovenzinho estava sendo entrevistado para ver se ele conseguia entrar no Partido Comunista. Tinha uma bancada, os coroas ali, estavam ali, entrevistando ele. Aí o primeiro perguntou para ele assim, se você ganhasse 2 milhões de reais, o que você faria? Aí ele olhou assim e falou assim, eu ficaria com 1 milhão e daria 1 milhão para o partido. Aí o pessoal olhou para o lado, olhou para o outro. Aí o segundo perguntou, e se você ganhasse dois apartamentos na Vieira Solto, o que você faria? Aí o jovem falou, eu ficaria com um apartamento e daria o outro para o partido. Aí o mais velhinho lá chegou e falou, vem cá, e se você tivesse 2 galinhas, o que você ia fazer? Aí o jovem parou e travou. Aí os caras olharam e tal, querido, 2 galinhas, se você tivesse 2 galinhas, o que você faria? Cara, acabou. Meu amado, 2 galinhas, o que você faria? Calma, eu estou pensando, porque 2 galinhas eu tenho. Renunciar ao que você não tem é fácil. Mas Jesus falou o quê? Renunciar a tudo que tem. Tem um missionário amigo meu, ele é um ex-paquito, né? Alexandre Cagnoni. Ele que cantava naquele conjunto da Xuxa lá. Aí quando ele se converteu, ele falou para o Senhor assim, Senhor, eu quero ir para o lugar mais pobre da terra, fazer a tua obra. Aí Deus falou assim, o lugar mais pobre da terra é o Níger. Ele foi para o Níger com a esposinha dele, a Giovana, e ali eles estão já há muito tempo, uns mais de 20 anos, quase 30 anos ali, se não me engano. Eles têm 19 filhos nativos, criados, um já fez faculdade, tudo. E eles estavam ali servindo a Deus, né, com todo o coração, assim, você ficava assim, ele jogou fora aquele disco de platina, de ouro que ele tinha, aquele negócio todo. Largou a vida dele toda aqui, foi o país mais pobre da terra. Aí enquanto eles estavam lá, agora recente, no meio do ministério, Lutz, ali achando que tá, aí Deus falou para a Giovana, assim, Giovana, eu quero que você renuncie a tudo que você tem. Aí Giovana, Senhor,
Eu já renunciei a tudo. Eu larguei toda ali as coisas que eu tinha, a família. Eu estou aqui no Níger. Aí Deus falou para ela, sabe o que hoje? Você estaria pronto a renunciar ao Níger por mim? Às vezes, as coisas que nós queremos reter para nós mesmos são coisas aparentemente piedosas. Poxa, ministério, lazer, coisas às vezes totalmente, ter uma carreira, ter uma profissão, ter uma família, ter filhos, coisas normais, naturais. Mas o Senhor quer saber lá do teu Isaac, se você está pronto a sacrificar o teu Isaac. Isso é que é renunciar a tudo que tem. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês que tudo isso que Jesus passou, que a gente viu, é para mostrar para você hoje que não é diferente a tua vida aqui. Se te pregar outro evangelho além desse, você precisa rever seus conceitos. O que Jesus está falando para você, que lá na frente Ele prometeu algo tremendo. Vale a pena passar por essa jornada aqui na terra, com todas as dificuldades, com todas as perseguições, sofrer dessa maneira aqui que Jesus sofreu, para alcançar o prêmio lá da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. E o Senhor quer te encorajar hoje a você rever os teus conceitos, a você rever o teu chamado, as coisas que você parou, as coisas que você se omitiu. Quantos aqui não são chamados para o ministério, para missões, para fazer discípulos, para abrir a sua casa, para levar pessoas e pregar Jesus, cuidar de vidas e fazer discípulos? Ou será que é muito confortável sentar e deixar a Hudson e família fazer? Se você de alguma maneira, você sabe que Deus está falando contigo e que o Senhor tem um algo mais, que vai necessitar de uma decisão tua, eu queria que você ficasse em pé comigo para orar por você agora. Você que está com o teu ministério engavetado, você que parou no tempo, você que está com os olhos nas coisas que são lícitas, mas que o Senhor está te pedindo, até mesmo as coisas lícitas. Lembra agora das profecias que você já teve para a tua vida, meu amado. Quantas coisas o Senhor já não te falou? A tua jornada não chegou ao fim, é só o começo. O Senhor quer te dar a visão clara do que Ele tem para você. Procura os pastores, os líderes aí, as pessoas mais maduras, e fala: gente, eu preciso dar um novo norte na minha vida. O Senhor quer dar um novo norte na tua vida. E se tiver que passar por toda essa dificuldade, essa perseguição que Jesus passou, eu estou pronto a passar por isso. Amém, amados? Amém, queridos? Lucas, ora aqui por mim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela tua igreja, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por aquilo que o Senhor fez naquela cruz, Senhor. Porque sem a cruz nós não estaríamos aqui, Senhor. Sem a cruz nós não teríamos a oportunidade de poder estar aqui se reunindo como teu povo, Senhor. Eu queria agora, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor pudesse tocar nos corações aqui, Senhor. Toca nas mentes, toca nos corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa quebrar agora toda a religiosidade, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor, de homens, de mulheres, de crianças, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Senhor, agora trazer o novo, Senhor. A Tua palavra fala, Pai, que o Senhor faz coisas novas, Senhor. O Senhor do nada pode fazer tudo, Senhor. Amém. E nós sabemos e cremos, Senhor, que Tu és o Deus dessa casa, Senhor. Tu és o Deus desse lugar, Senhor, dessa igreja que se reúne aqui, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa tocar, ministrar, em nome de Jesus.